Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza? Aqui é o efeito quarentena do meu cabelão. Mas nós vamos seguindo, que nós vamos buscar então entender um pouco sobre a história da Idade Média, beleza? Um pouco da Idade Média, que é o finalzinho dela, na verdade. Nós vamos especificar mais sobre a Baixa Idade Média, as transformações que ocorreram na Europa feudal. E nesse período de transformações nós vamos observar uma crise do feudalismo. O feudalismo que surgiu na Alta Idade Média, que a gente, para entendermos melhor, a gente divide essa história da Idade Média em duas fases, essa Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Onde o feudalismo ele surgiu na Alta Idade Média, né, que fazia parte, era um sistema que regia o sistema político, o sistema econômico, o sistema social daquele período da Idade Média, na Alta Idade Média. E aí, a partir do século X, século XI, começa a ocorrer várias transformações na Europa, e essas transformações partem a partir de uma crise que existe no feudalismo, tá? O surgimento do comércio, o surgimento das cidades, já que o feudalismo era baseado na terra, era baseado em campos, onde as pessoas elas viviam nos campos, elas viviam de terra, né? Sobretudo quem possuía terra era o mais rico, era o mais poderoso, no caso os nobres e a igreja. A igreja possuía a maior quantidade de terra de toda a Europa, e os nobres também, né? Os nobres, quando eu falo nobres, são duques, os barões, são os marqueses, essa galera aí que se diz ter sangue azul, mas é sangue vermelho como qualquer um de nós. Beleza? Bom, então esse período da Baixa Idade Média ocorre várias transformações na Europa feudal. Para introduzirmos, você já imaginou como seria um mundo sem óculos e que ele nos ajuda a ver melhor? Sem as universidades que acumulam e produzem conhecimento necessário à nossa saúde e nosso conforto? Já pensou nisso? Sem os garfos que nos ajudam a comer coisas deliciosas, gostosas. Sem os vidros nas janelas das casas que permitem clarear e até mesmo preservar o calor daquele ambiente. Pois é, meus amigos, pois é. Óculos, universidades, vidros nas janelas, garfos, tudo isso foi inventado na Idade Média. Inclusive o livro. Beleza? O livro que faz parte da tua formação como cidadão é uma invenção medieval. E pensando bem, bicho, não se pode dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e muito menos de estagnação, assim como os iluministas diziam que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Este vídeo vai fazer você ajudar a perceber isso mais claramente, de que essa época não foi uma época de atraso, de escuridão, de trevas. Se liga só, a partir do século XI, mais ou menos, a partir do ano 1000, tá? Para vocês que não entendem muito bem de século. Ah, professor, eu não sei de século. Veja, o ano 1000, tá certo? A partir desse ano 1000, desse período, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem a nossa atenção. Se liga nessas mudanças. A expansão das áreas de cultivo. Eles começaram a desmatar mais a mata, as florestas, e também a drenar os pântanos. Isso fez com que surgisse mais área de cultivo. E aí, outra coisa, o desenvolvimento de importantes inovações técnicas. Eles começaram a desenvolver algumas inovações técnicas, quais como o seguinte: a charrua, que é o arado de ferro, tá certo? Eles começaram a usar rodas nessa charrua, eles começaram a usar relha de ferro, beleza? Que permitia que a terra fosse revolvida, que a terra fosse remexida, colocasse os nutrientes que estavam abaixo da terra para cima, para que a colheita seja melhor, que a plantação saísse melhor. Então a charrua foi uma das coisas importantes, uma das inovações arretadas. Outra coisa foi a introdução do sistema de rotação trienal. Como assim, professor? Rotação trienal? Pois é, bicho, eles faziam rotação bienal. Eles tinham uma ideia de plantar em dois campos. Então eles plantavam um campo, uma aveia massa, um trigo topado, e na outra um trigo mais ou menos, sabe? Ou uma aveia mais ou menos. Isso fazia com que a terra ficasse cansada e perdesse seus nutrientes. Então o que acontece? Eles começaram a pensar em produzir em um sistema de rotação trienal. Em um ano ele planta a terra, né, boa, ali o trigo bom. Em outro ele descansa, a terra descansa. Em outra terra ele planta um trigo mais ou menos. E assim ele vai fazendo essa rotação. E sempre uma terra
vai ficar descansada. Isso fazia com que os nutrientes da terra se renovassem e assim não perdesse a qualidade da terra. Tá ligado? Outra coisa, bicho, um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado, né? Antes o cavalo ele atrelava o arado no pescoço dele, bicho, e aí asfixiava o bicho, né? O cara ficava todo sufocado. Isso perdia o rendimento do cavalo. Então, a partir do século X, a partir do ano 1000, passou a ser atrelado, né? A partir do ano 900, no caso, século X, começou a passar a ser atrelado pelo peito do cavalo, onde aumentava o rendimento e o cavalo resistia ainda mais. E aí, meu irmão, o trabalho seria muito mais eficiente. O cavalo arava muito mais terra do que antes, porque antes ele ficava sufocado. Outra coisa, bicho, é o aprimoramento e a difusão dos moinhos, onde eles começaram a fazer o moinho, aprimorar o moinho. O moinho é uma roda gigante de pedra, onde ele começa a moer os grãos. Por exemplo, grão de trigo, grão de aveia. No nosso caso aqui, o moinho é usado para moer o milho e fazer aí o fubá. Mas no caso deles, eles faziam a farinha de trigo, a farinha de aveia. Eles utilizavam a força do vento, a força da água, que melhorava o rendimento e melhorava a qualidade da moagem do grão. Beleza? Então foi criado aí os moinhos de vento, os moinhos hidráulicos, e fazia com que a qualidade e a velocidade da moagem desses grãos se tornassem melhor. Beleza? Bem, com a ampliação dessas áreas de cultivo e a difusão dessas novas técnicas que estavam aí, tá, ocorreu um aumento da produção de alimentos. Todos bem alimentados, se liga só, as invasões também, as invasões externas, as invasões dos povos que moravam no norte da Europa, começaram a diminuir, ou seja, eles perderam então a preocupação de conflitos externos. As pessoas passaram a viver mais, as pessoas passaram a ter mais filhos, a diminuir as mortes por fome, por doenças, e diminuir aos poucos essas coisas, tá certo? Esses problemas, consecutivamente tendo mais filhos, né? No caso, não tinha televisão para os bichinhos, tá? Então, o que é que eles iam fazer à noite? Fazer menino. Então, eles faziam muito menino, tinha muita comida para dar para eles, então, toma menino para fazer no mundo. Então, todas essas mudanças foram causa e efeito do aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre os séculos X e XIII, a população da Europa sofreu, né, a Europa Ocidental, ela saltou de 22 milhões para 55 milhões de habitantes, bicho. Ele afirma o seguinte, olha só, a alteração na dieta, ele fala da alteração da dieta como causa fundamental importante, se liga. A alteração na dieta pode mesmo explicar a mudança na proporção entre população masculina e feminina. A dieta na Alta Idade Média era pobre em proteínas e, sobretudo, em ferro. Elementos que a mulher necessita em maior quantidade devido à menstruação, gravidez, lactação, daí a anemia e, portanto, a menor defesa do organismo contra certas doenças. No entanto, o progresso tecnológico, especialmente o novo método de atrelagem do animal, né, a charrua e os sistemas de rotação de cultivos, fez com que desde o século X se consumisse leguminosas, ervilhas, lentilhas, feijão, grão de bico, coisas que tinham muito nutrientes, bicho. E a maior quantidade de carne, de ovos, laticínios, leite, enfim, possibilitou então a diminuição da mortalidade feminina, produzindo então mais pessoas por aí. Diminuindo a mortalidade feminina, aumentou também a natalidade humana naquele período, bicho. A natalidade lá na Europa feudal. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na lavoura, lá na agricultura, bicho. Então muitos camponeses deixaram o campo para ir para outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos, como sapateiros, carpinteiros, ferreiros, e muitos deles já tinham práticas sobre essas atividades, já que no seu cotidiano eles não tinham como ir para uma loja de roupa, uma loja de móveis. Então tudo que eles faziam em casa
era para eles mesmos, eles eram suficientes. Eles não tinham um sistema como nós temos hoje de ir para uma loja comprar um sapato. Ele mesmo fazia o seu sapato. Eles não tinham como ir para uma loja de roupa comprar um casaco. Ele mesmo fazia o seu casaco, seu casaco. Ele ia para a floresta, caçava lá um lobo, né, matava um bicho com pelo peludo e aí fazia o seu próprio casaco. Mas aí, bicho, o que acontece? Como eles não tinham mais espaço na agricultura, o que é que eles iam fazer? Iam fazer o que eles mais gostavam. Iam fazer sapato, iam fazer os móveis que eles gostavam de fazer, iam fazer as roupas. E também surgiram outras coisas, que foram os mercadores itinerantes, os mercadores ambulantes, que eles levavam sua mercadoria para vários lugares, várias cidades diferentes, para vender os seus produtos, tá? No caso, ele não ia vender em troca de dinheiro. Ele ia vender em troca de alimentação, em troca de roupa, em troca de alguma coisa que servisse para ele, já que isso aqui não existia no feudalismo, tá certo? Não existia dinheiro no período feudal. Então o que eles faziam? Eles faziam trocas. Trocas, né, por alguma coisa que lhes servisse. Os moradores do campo, por exemplo, eles passaram a trocar alimento por coisas que eram produzidas nas cidades, por essas pessoas que eram artesãs, né, por roupas, por sapatos, por móveis. Isso estimulou ainda mais o artesanato, beleza? O comércio local e a vida urbana. E que foi a partir do século XI também que o comércio europeu ele começou, o comércio de longa distância, tá? Ele começou a surgir e se intensificar. Se liga, entre as rotas mais importantes, 3 se destacam como rotas interessantes e importantes nesse período da Idade Média. Algumas cidades italianas elas iam ao Oriente falar com os árabes, ter um contato maior com os árabes pelo mar Mediterrâneo, e lá eles conseguiam algumas especiarias, mercadores principalmente da cidade de Gênova e de Veneza, onde eles iam lá pegar artigos de luxo como sedas, perfumes, porcelanas, especiarias, né, nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípolis, onde eles revendiam com grande lucro em toda a Europa. Véio. Então, outras cidades com certeza iam até, né, as cidades de Gênova e Veneza comprar esses produtos, ou até mesmo esses genoveses e os venezianos iam até essas cidades. Então, do sul ao norte da Europa, por terra. Então esses caras, esses mercadores de Gênova e de Veneza, iam até as cidades do norte da Europa, onde eles faziam essa ligação. Veneza a Hamburgo, uma cidade do norte da Europa, onde hoje fica na Alemanha. Outra ligava Gênova a Bruges, que é uma cidade da Bélgica. Então eles faziam essa ligação do sul ao norte da Europa, passando pela região de Champagne, na França, onde eles realizavam importantes feiras nessa região, onde eles faziam ali um entrucamento e ali faziam importantes feiras. Outra coisa era o comércio entre as cidades do norte da Europa, beleza? As cidades do Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck, né, localizadas ali no norte da Europa, comercializavam entre si e entre outras cidades europeias, principalmente também como Londres e Novgorod, né, não sei lá como é que fala em russo, tá? Mas Londres na Inglaterra e Novgorod na Rússia. E aí, cara, como eu disse a vocês, essas rotas de comércio produziam o que a gente vai chamar um fenômeno de feira. O comércio aumentando cada vez mais, surgiram essas feiras. Mas, para que você compreenda bem, as feiras da Idade Média, as feiras desse período, eram muito diferentes das feiras que nós temos hoje. As feiras de hoje, nós temos aqui uma vez por semana, é toda vez da sexta-feira. E dura de 5 horas da manhã até um meio-dia, mais ou menos, né? Depois de meio-dia as coisas já estão se acabando. Nós temos aí cidades que fazem feiras todas as semanas hoje, tá certo? No período de hoje. Fazem suas feiras semanais, enfim. E não dura mais de um dia a feira, né? Não fica mais de um dia com aquela feira. As feiras medievais, elas duravam cerca de 15 a 60 dias. E acontecia 1 ou 2 vezes por ano. Reuniam vários mercadores que vinham de vários lugares diferentes, cara. Então eles vinham com suas mercadorias, revendiam, passavam dias ali naquele local. Às vezes era uma ponte onde eles passavam e faziam as suas feiras. Às vezes era ao redor de um castelo medieval. Nessas feiras,
Era possível você enxergar ali genoveses vendendo pimenta, você podia ver então ingleses oferecendo lã, um hamburguês vendendo madeira e assim por diante, muitas coisas aparecendo ali, surgindo. Você podia ver palhaços fazendo festas e tal, muita gente comprando, muita gente vendendo, porém lembre-se que não tinha isso aqui, ó, dinheiro, tá? E era uma coisa muito interessante, porque eles passavam esses dias vendendo, tal, eles não pagavam na hora, só quando era no finalzinho da feira, né, na última semana, é que eles davam um prazo de você pagar tudo que você comprou e pagar com outras coisas que você tem, né? Não necessariamente com moeda, tá? Mas quem tinha moeda, principalmente os nobres, eles tinham que comprar com as suas moedas. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região e como as moedas elas tinham vários valores diferentes, surgiram então os cambistas, que eram pessoas que faziam o câmbio dessas moedas, ou seja, a troca dessas moedas, desse dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco, sobre um banquinho assim que eles tinham ao redor deles, para examinar essas moedas, para saber qual é a moeda mais barata, a moeda mais valorosa, a moeda que tem mais valor. O valor dependia das cidades, dependia dos reinos ali, qual era o reino mais prestigioso, qual era a cidade mais rica, qual era o povo mais rico, a família mais poderosa. Por isso receberam o nome de banqueiros, porque eles colocavam todas as moedas em seus banquinhos, e aí surgiu os bancos, beleza? Os mais ricos mercadores comercializavam em toda a Europa, bicho. Eles iam para a Ásia, eles iam para a África, eles iam também, a maioria deles também eram banqueiros, iam para todas as feiras da Europa. Os bichos eram ricos, poderosos. E os mais poderosos foram os italianos, os comerciantes italianos. Aquela galera que fazia o comércio diretamente em Constantinopla, lá no Oriente, bicho. Eram os florentinos, os genoveses, os venezianos, essa galera era poderosa. Os flamengos e os alemães, eles se tornaram poderosos no comércio porque eles se organizaram, eles se agruparam em uma grande associação. Eles fizeram uma associação de comerciantes e a circulação da moeda de ouro e de prata tornou-se importante. Mas como eu já disse a vocês, havia várias moedas, como o florim de Florença, o ducado lá de Veneza, que eram moedas mais renomadas. Elas tinham valores diferentes e tornou-se difícil o movimento dessas moedas. A troca das moedas era complicada e a ausência de uma moeda única travava o desenvolvimento de um sistema econômico baseado no dinheiro, que é o capitalismo que nós temos hoje. Por isso que eu digo a vocês que naquele período era difícil aparecer alguém com dinheiro suficiente para comprar várias coisas. Eles trocavam produtos. Tranquilo? Bom, com as inovações técnicas, diminuiu então a necessidade de mão de obra na agricultura, como eu já falei. Estão lembrados? Muitas pessoas se mudaram então, bicho. O campo para a cidade. Então houve um êxodo rural. As galera saiu do campo para morar nas cidades. Por quê? Porque não tinham mais o medo das invasões. Elas não tinham mais espaço na agricultura, tinha muita gente trabalhando lá. Então muitas pessoas começaram a sair do campo para as cidades, já que as cidades estavam tendo várias feiras, coisa interessante lá, bicho. Então, no início da Idade Média, as cidades eram geralmente bem pequenininhas. Lá na Alta Idade Média, as cidades eram pequenininhas, justamente pelo medo das invasões bárbaras, justamente pelo medo que as pessoas tinham de se aglomerar por causa de doenças, essas coisas. E viviam, sobretudo, trabalhando no campo. Então, essas pessoas, no início da Idade Média, viviam diretamente no campo, no feudo, beleza? Mas a partir do século XI, como eu disse, que houve várias transformações, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram, as cidades e também novas cidades surgiram, tá? Algumas nasceram ao redor de feiras, como eu já disse a vocês, outras surgiram a margens de rios, a pontes, por exemplo, a cidade de Bruges. A cidade de Bruges, até hoje, acho que é a capital da Bélgica, ela é uma cidade que surgiu numa feira em cima de uma ponte. Porque Bruges, na linguagem mais bruta, na linguagem mais vulgar daquela época, naquele local, naquele lugar, significa ponte. Então é a cidade que nasceu em cima de uma ponte. Bruges significa isso. E outros ainda em torno do Castelo de Nobre, outras cidades. As cidades medievais foram chamadas então de burgos.
Por isso que os habitantes dessas cidades se chamam burgueses. Então você, professor, os burgueses surgiram aí? Oi, bicho, foi, velho. Os burgueses começam a surgir aí, né? Começam a aparecer nesse período aqui. Os burgueses, comerciantes, grandes banqueiros e tal, são essa galera que começa a surgir a partir dessas cidades medievais, que se chamam burgos e por aí ficou chamados de burguesias. Mas é preciso considerar, bicho, que o processo de urbanização na Europa foi lento, não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para a noite, tá? Assim como afirma o historiador Jacques Le Goff. Ele diz o seguinte: em 1300, menos de 20% da população do Ocidente residia em cidades e a maior aglomeração é de longe Paris, com 200 mil habitantes e não mais. Se liga, bicho. Você não pode compreender o passado com a sua visão da realidade presente. O que você acha de cidade grande não é o que era cidade grande naquele período. Não é o mesmo que você entende por cidade grande. Então, 200 mil habitantes naquele período era uma cidade gigantesca, era uma cidade grande, cara. Então, não tente compreender o passado com sua visão da realidade presente. Cidade grande no final da Idade Média não é o mesmo que você entende por cidade grande nos dias de hoje. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício. Então as pessoas que se mudavam para essas cidades, elas só podiam trabalhar em um determinado ofício se ela pertencesse a uma corporação, se ela entrasse nessa corporação. Ou seja, há uma associação de profissionais. Eram umas profissionais que trabalhavam em determinado tipo de artesanato, onde eles se juntavam para que não houvesse concorrência entre eles. Então eles formavam essas associações para se ajudarem, vamos dizer assim. E aí você só poderia trabalhar em um artesanato se você entrasse numa dessas associações, no mesmo ramo de atividade, é claro. As corporações de ofícios protegiam seus associados contra a concorrência, amparavam até mesmo na velhice, né? Aposentava aquela galera e começava a cuidar dessa galera até morrer. De doenças também, se você ficasse doente, eles iam cuidar de você. Era uma associação, era quase que uma família fazer parte das associações na Idade Média. Havia duas modalidades de corporações. Tinha as corporações dos comerciantes e as corporações dos artesãos. Dos comerciantes eram chamadas de ligas. Tá? As ligas comerciais, eles reuniam diversos profissionais nas cidades da Europa. A mais rica dessas ligas era a Liga Hanseática, que possuía vários navios, numerosos navios, e chegou a dominar o comércio europeu, do norte europeu todinho, bicho. Era uma liga extraordinária, uma liga que era muito poderosa. As corporações de artesãos, né, de sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, enfim, eram administrados por mestres naquele tipo de artesanato. Estes estabeleciam regras para o ingresso na profissão e controlava o preço, a qualidade e a quantidade do que ia ser produzido. Assim, evitavam a concorrência entre seus associados, e um sapateiro ele não podia usar um tipo de couro inferior e muito menos vender a um preço superior ao seu colega, ao associado daquela corporação. Tu tá ligado? Bom, os artesãos, para começar a iniciar sua carreira como artesão, ele tinha que começar como um aprendiz, tá? Trabalhando em uma oficina de um mestre, em troca de alimentação, em troca de uma moradia, em troca de roupa, né? E se você fosse parte, se você entrasse nessa associação como aprendiz, então você fazia parte daquela família. Depois de algum tempo, você podia fazer uma prova prática e aí, quando você for aprovado, você se tornava um oficial e começava a trabalhar ganhando um saláriozinho, ganhando um dinheiro ali para se sustentar. E depois de cerca de 7 anos de trabalho, você tinha que fazer outra prova. Isso se você tivesse dinheiro suficiente para abrir uma outra loja. E se você apresentasse um produto que fosse uma obra-prima e tivesse esse dinheiro para abrir essa loja, você poderia se tornar um mestre em artesanato, um mestre em carpintaria. As cidades se libertam, bicho. Grande parte das cidades medievais se localizavam nas terras de condes, de duques ou bispos até, a quem os moradores deviam pagar impostos e prestar serviços gratuitos para essa galera. Então você está morando na sua cidade de boa e tal, e de repente chega lá o cara que diz que é dono daquela terra. Ó, bicho,
vocês estão morando aí, cuida ali daquela cerca. Olha, vocês estão morando aí, vai tapar o buraco daquelas estradas ali. Vamos consertar aquela ponta ali, por favor, vamos? Para se libertar dessa autoridade, tá certo? Os habitantes das cidades, artesãos, comerciantes e tal, em sua maioria, lutaram contra essas formas de autoridade e lutaram para a sua autonomia, para a independência deles. Por vezes, os habitantes das cidades conseguiam a sua autonomia por meio de rebeliões contra o aumento do imposto, contra essas autoridades todas, por meio da compra de cartas de franquia, documentos que davam a eles o direito de administrar a sua cidade. E com a carta de franquia em mãos, bicho, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época então que surge o ditado popular: o ar da cidade torna o homem livre. Bom, galera, é isso que nós temos que apresentar nesse primeiro vídeo, nessa série de vídeos sobre as mudanças na Europa feudal. Hoje nós aprendemos algumas transformações que surgiram ali na Europa feudal, que fizeram o surgimento de novas cidades, o aparecimento das cidades antigas já, tá? O surgimento do comércio, as transformações das inovações técnicas que aumentou a população europeia. E no próximo vídeo nós vamos ver então outra coisa que também transformou a Europa feudal, que foram as cruzadas. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o curtir aí, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, faz o que vocês quiserem, beleza? Então até a próxima, se cuidem, fiquem isolados de boa. Quando for pra gente voltar das aulas, nós voltamos e estamos aí de boa. Tranquilo? Beleza? Sossegado? Vamos lá? Tchau, valeu!